Olá, eu quero trazer para nós aqui, nesse vídeo, eu quero falar da trajetória de Ramatiz, que é uma trajetória de amor e de sabedoria. É um espírito maravilhoso, um ser maravilhoso, que tem uma trajetória riquíssima para chegar onde ele chegou também, porque pode ser considerado como um avatar, né, dada a sua trajetória. E Ramatiz, eu particularmente gosto muito dos seus conteúdos, eu acho assim, é muito rico, é de um conhecimento, é uma informação assim que traz uma riqueza, né, de conhecimento para nós, de muitas situações, de muita da história da humanidade, de muitos seres maravilhosos que já passaram por aqui e que poucos relatam e que serve de exemplo para nós também. Então eu acho que é uma forma da gente valorizar, né? Nós, eu falo por mim, nessa pequenez, nessa inferioridade espiritual ainda, e termos a condição, né? Acesso aos conteúdos desse ser maravilhoso, eu acho assim que é algo que não dá muito nem para verbalizar. Mesmo que ele seja excluído às vezes por alguns grupos, né? Muitas pessoas dizem não entender o que ele fala, acham um pouco difícil, mas na verdade, Ramatiz ele é um ser que os seus conteúdos são universalistas. Ele não é sectário, ele não é dogmático, ele é universal, né? Ele traz um conhecimento que abrange todos e quantos queiram estar aprendendo, conhecendo, né, das leis universais, não necessariamente ligado a uma religião. E porque para muitos a religião é base, ajuda, né, a impulsionar. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai absorvendo, né, do conhecimento, dos princípios daquela doutrina para melhorar a nossa vida, para promover a nossa evolução, sem ficarmos presos, né, na forma, mas no espírito, na essência. Então, nós vamos fazer alguns vídeos aqui falando a respeito desse ser Ramatiz, uma trajetória de amor e de sabedoria. Então, quando se busca conhecer a respeito desse espírito que animou a personalidade Ramatiz, na sua última, né, encarnação na Indochina do século X, daquilo que já foi revelado de sua ancestralidade e sua pregressa origem, descobre-se que este espírito provém de orbes da constelação de Sírius, né, como foi constatado na missão planetária, que é uma estrela de latitude sideral a qual dista 8,6 anos-luz da Terra. Então, dentre as suas vivências, há que se acrescentar também reencarnes no planeta Marte, o que lhe possibilitou fazer uma incrível e detalhada descrição desse orbe vizinho, né, em sua obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, e da evoluída humanidade marciana, a qual já habita uma dimensão de vida acima ou superior à terrena, e não percebível ou tangível à instrumentação e tecnologias vigentes. Por isso, não se consegue ter ainda indícios de vida, né, comprovadamente nesse planeta Marte, justamente porque a nossa instrumentação ainda não capta, né, não consegue visualizar, registrar.
Então, ele é considerado espírito de elevada hierarquia dentre aqueles que prestam contribuição ao grande Mestre Jesus, né, no projeto Terra, na senda evolutiva dos que aportam para as suas provas e as suas expiações, bem como na busca pela regeneração de suas almas em ascensão gradual do próprio planeta. Diante da reinante realidade da aura planetária, Ramatias desceu à crosta terrestre em diferentes momentos, em reencarnes como destacado instrutor de fraternidades e mestre de sabedoria no seio de várias sub-raças ao longo destes milhares de anos, onde o planeta ofertou o ir e vir das várias raças que transitaram pela superfície do globo. Então, por estes caminhos e vidas trilhadas, ele amealhou inúmeros discípulos e chelas em identificação à seara universalista do conhecimento eterno. Então, qual é a sua pedra de toque e o preceito fundamental de seu pensamento? Neste contexto, né, e nesta trajetória, na difusão desta sabedoria universal, ele trabalhou e trabalha ainda incessantemente pela união das tradições espirituais do Oriente com a do Ocidente, para uma melhor difusão do despertar consciencial da humanidade. E a gente sabe que houve como se fosse um concílio 3.000 anos antes de Jesus aportar aqui no planeta. Vários avatares, vários seres, espíritos de escola se reuniram no espaço e fizeram um acordo, porque já previam como seria o futuro, né? O Ocidente, por exemplo, com o seu materialismo. Então, houve esse acordo de promover, no momento adequado, no futuro, né, o intercâmbio entre as religiões e as tradições orientais e ocidentais. E depois que as tradições, que é muito recente ainda, né, a entrada de todo o conhecimento oriental, que é milenar, no Ocidente, é que nós conseguimos alavancar bastante aí a nossa evolução, porque nós começamos a olhar a espiritualidade de outra forma, com um olhar mais apurado, mais atento, né? Fazendo novas escolhas e melhores escolhas, trilhando um caminho, né? Nem todos, mas aqueles que vão despertando já estão trilhando um caminho diferenciado. Então, dessa corrente oriental, né, Ramatiz traz ampla gama de saberes advindas de antiga filiação no espaço a um grupo de trabalhadores espirituais cuja insígnia, trazendo à linguagem ocidental, né, fora conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Então, existe um grupo, né, de seres, de trabalhadores espirituais que estão ligados à sabedoria e ao conhecimento. Então, este agrupamento, praticamente desconhecido ainda, nas colônias invisíveis ainda do além, já se dedicava a priscas eras a trabalho aprofundados na psicologia oriental. Então, a gente vê o quanto de conhecimento, de sabedoria existe nesse ser, nos seus discípulos também, que é esse agrupamento e que vai se espalhando. Isso tudo sem deixarmos de ter em nossos corações o próprio Jesus, porque ele é o primeiro
a falar em Jesus. Os seus relatos são maravilhosos, ele tem livros, né, psicografados maravilhosos que falam da vida de Jesus, desse ser, né, ímpar. Então, mais à frente no tempo, na transição do século XIX para o século XX, após excelsa assembleia de elevadas entidades, né, no astral ligado ao Oriente, resultou então a fusão de duas importantes fraternidades que já trabalhavam em prol da humanidade terrena. A Fraternidade da Cruz, com prevalecência de ação no Oriente, no Ocidente, através da divulgação do Evangelho Crístico de Jesus, e a Fraternidade do Triângulo, afeta aí a tradição iniciática e espiritual do Oriente, as quais, em memorável fusão dessas duas fraternidades, originou-se a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, consolidando então seus objetivos e linhas psíquicas na atuação de seus trabalhos espirituais. Então, os integrantes dessa augusta fraternidade, quando do espaço se fazem presentes ou visíveis, né, possuem vestes alvas, usando adereços como cintos e emblemas na cor azul clara e esverdeada. Pendurada ao peito, mostram delicada corrente como que produzida em fina ourivesaria, com um pendente triângulo de suave lilás luminoso, emoldurando uma cruz de um branco lirial. É o magnânimo símbolo que traduz, na figura da cruz alabastrina, a obra sacrificial de Jesus, e na efígie do triângulo, a mística oriental. Então, é uma união não só no nome, nomenclaturas, mas em entrega, em trabalho, em energia, de amor, total entrega. Então, diante desta realidade, a qual se efetivaram os propósitos da difusão do conhecimento eterno, unindo, né, ambas as tradições espirituais em auxílio no despertamento da consciência da humanidade. Então, Ramatiz passa a coordenar os trabalhos desse agrupamento. Então, nesse intercâmbio benfeitor, os espíritos, tanto com psiquismos orientais como ocidentais, ajudam-se mutuamente, interpenetrando as regiões de atuação dos agrupamentos doutrinários, na resultante da ampliação do sentimento de fraternidade entre Oriente e Ocidente, bem como aí no aumento da oportunidade de reencarnações entre espíritos fraternos e amigos. E a gente sabe, tem muitas pessoas que moram, né, reencarnaram aqui no Ocidente, que vêm, né, de grupos, de raças do Oriente. Então trazem muitas vezes aquela simpatia, aquela ressonância vibracional pelas doutrinas, pelos ensinamentos, pelos conhecimentos que essas tradições orientais já trazem, né? Aquilo cala fundo no coração das pessoas. Então, no que atende com propriedade a um novo modelo de ensinamento, porém mais universalista, na verdade, buscando o entendimento e a aceitação de todos os caminhos espirituais trilhados pelos homens, tomando como base que religiões são os meios, não fins em si mesmos, né, para a evolução, a angelitude do ser. Então, nós sabemos que a religião é a que dá o suporte, mas ela é apenas um meio para que a gente possa transitar, né, no conhecimento, dentro dos princípios,
dentro da devoção, da fé, aquilo é muito importante, mas ela não é o fim. Uma pessoa em algum momento da sua própria vida, ele pode deixar de ter tal religião na sua vida, porque ele se torna a própria religiosidade em si. Então, um ponto a se destacar em Ramatiz como característica marcante pelas obras mediúnicas em seu primeiro intermediário, que foi Hercílio Maes, que se iniciou no final da década de 40 do século passado, é a oferta de conhecimento de cunho inédito e é considerado avançado, despontando os saberes que se mantinham ocultos. Então, uma transferência feita de maneira oportuna, pois tudo é dado a seu tempo e mérito, em linguagem clara, linguagem objetiva, independentemente se o conteúdo tem caráter mais transcendental ou que o tema esteja revestido de algum misticismo. Revela à luz da razão temas tidos como complexos ou obscuros, não se perdendo em retóricas ou repetições de conhecimentos já esclarecidos a contento. Então, ele é um instrutor por excelência, na virtude de um mestre de sabedoria, primando aí por conduzir aqueles que se identificam com sua proposta a novos patamares conscienciais, na amplitude de seus horizontes mentais e no propósito de libertação dos atavismos, de engessamentos impostos por estreitas vias que o espírito esteja, então, a trafegar. Então, ele mostra, nos aponta, na verdade, caminhos, né? Porque muitas vezes a gente está caminhando por uma estrada, né? Seguindo uma direção, mas a gente vai se prendendo, vai se engessando, né? Vai se tornando uma peça rígida, então, que é imposto pela própria via. Então, ele mostra que a gente pode se libertar, né? Que a gente pode ampliar os nossos horizontes, a alcançar novos níveis conscienciais, através dos seus próprios conteúdos, com muita reflexão, evidentemente. Por isso, e ele é muito direto, ele é muito objetivo nos seus conteúdos. E muita gente, então, não gosta, né? Tem uma certa resistência. Mas se nós olharmos com muita sinceridade para os seus conteúdos, para os seus livros, né, psicografados aí, a gente vai ver que a verdade que é estampada nas suas palavras não dá margem para discussões, não dá margem para que a gente possa criar dúvidas e conflitos. E se criar, não deixa de ser importante, porque leva a uma reflexão mais aprofundada. E é isso que esses seres mais sábios querem que aconteça conosco, que a gente pense, que a gente raciocine, né? Que a gente pergunte. Então, nós vamos fazer alguns vídeos aqui contando da sua trajetória, nós vamos encerrar esse, nós voltamos rapidinho para que a gente dê continuidade a esse conhecimento que eu acredito que vai ser vai alegrar muitas pessoas que são seguidores e admiradores dos conteúdos desse ser maravilhoso. Voltamos.